Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você nos ouve pela primeira vez, eu sou o Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira. Somos uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos. Automatizamos a rotina de pagamentos e cobranças dos nossos clientes, proporcionando agilidade, transparência e segurança em suas transações. Também validamos dados bancários, garantindo que o dinheiro chegará à pessoa certa no menor tempo possível, evitando transtornos com estornos e falhas. É isso, pessoal. Vamos ao tema de hoje, que é o Open Finance. Vamos falar bastante sobre isso e você também vai ficar por dentro dos bastidores do que foi notícia no setor nos últimos dias com o Danilo Martins, da Finsiders. Bora? A chegada da segunda fase do Open Banking no Brasil, em agosto, iniciou mais uma etapa da transformação digital de todo o setor financeiro no Brasil. O sistema criado pelo Banco Central e que permite ao cliente compartilhar seu histórico financeiro com qualquer instituição bancária, independente de possuir conta nela ou não, está sendo considerado a grande revolução do setor nos últimos anos, assim como o Pix tem provocado uma grande mudança de relação, das pessoas com o dinheiro e com os bancos em si. E com a sua evolução natural, todo o mercado já espera pelo Open Finance, modelo em que outras áreas do mercado financeiro também poderão se beneficiar do sistema aberto, como corretoras, companhias de câmbio, fundos de previdência, entre outros, levando inovação social e experiência disruptiva a quem importa de verdade, o consumidor final. A abertura do sistema financeiro força a movimentação do dinheiro para os canais digitais. E essa transformação digital já não é um diferencial para as empresas, mas uma obrigação, tendo em vista a inegável mudança da relação que existe entre o banco e o seu cliente, o consumidor, ocorrida nesses últimos anos e acelerada, no período da pandemia. Quando há uma abertura, ou seja, o cliente pode escolher com segurança compartilhar suas informações bancárias com qualquer instituição, sendo ela uma fintech ou não, passa a existir uma expansão do mercado, gerando mais competição e possibilitando a entrada de novos players, com novos serviços, novas tecnologias que vão revolucionar o dia a dia do cliente, do consumidor final. E para entender um pouco desse cenário todo, hoje, quem conversa aqui com a gente é Carlos Oliveira, CEO da CertDocs, membro do board de fintech da Bossa Nova, investidor aqui da Transfira também. Carlos, você é da casa, mas mesmo assim, quero te agradecer enormemente a presença no Pode Transferir, nosso podcast. Fique super à vontade e seja bem-vindo aqui. Obrigado, Fernando. Realmente é um prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado aqui para essa iniciativa. Como você disse, eu estou bem próximo da Transfira, adoro o modelo de vocês. De fato, acompanhar todo esse movimento do Pix, de todas as ondas de transformação que tem acontecido na indústria financeira, é realmente um privilégio. Eu estou há muitos anos na indústria financeira, trabalhei como executivo em vários bancos, mas agora, ultimamente, os últimos anos, acompanhando mais de perto o ecossistema de startup, participando, como você disse, numa VC, de estar junto ali das fintechs, é muito gratificante ver toda essa transformação. Então, acho que é mais que oportuno estarmos aqui discutindo sobre isso e tentando entender essas implicações, porque a velocidade da mudança é muito grande e só mesmo compartilhando que a gente pode tentar compreender um pouco de o que pode nos esperar logo ali à frente. Legal, Carlos. Não, cara, você é um cara que adiciona muito conhecimento pra gente no dia a dia, tem colaborado enormemente com a gente aqui. Cara, é uma honra de verdade ter você aqui. E aí, indo pro nosso tema aqui, falar sobre o Open Finance, sobre essa democratização do acesso aos serviços financeiros, queria ouvir de você, na tua opinião, sobre essa revolução, sobre o Open Finance, sobre essas mudanças que o nosso regulador, o Banco Central, tem provocado e qual o principal impacto que você enxerga para as pessoas no dia a dia. O impacto é enorme, é tremendo, que se vai se materializar na medida que o Open Finance avance. Ele, como vocês sabem, foi planejado para implantar em etapas, porque de fato tem uma complexidade tecnológica grande em que as instituições precisam se organizar e construir toda essa integração prevista. Então, na medida que ele avance e as pessoas comecem a entender e receber benefício desse movimento, certamente eu acho que vai ser uma grande transformação
transformação da indústria financeira. Então, a minha expectativa do Open Finance é muito grande, né? Dar liberdade ao cliente, né, de poder escolher a melhor experiência, poder experimentar. Não é nem trocar de banco ou trocar aquela instituição que ele tem há muitos anos, é poder experimentar de maneira simples. Então, ele está numa instituição, vê uma oferta, ou vê uma plataforma nova, ou vê uma experiência que ele acha que pode ser interessante, ele pode ir lá, dar o consentimento, experimentar, não gostou, volta, continua. Não é mais irreversível, não precisa encerrar a conta, precisa levar os seus recursos. Então, isso dá uma autonomia, né, uma liberdade tão grande e, claro, por trás, estimula novos modelos a serem criados, facilita toda uma série de novas ideias, novas experiências que podem ser bastante favoráveis. Então, é muito interessante esse modelo e nós vamos acompanhar realmente grandes mudanças, eu tenho certeza disso. Cara, bem legal, Carlos. A gente tinha conversado uma outra vez, né, sobre essa questão Pix, a questão do Open Finance, e foi onde teve um momento da conversa nossa que me acendeu uma luz, assim, muito grande, né? O Pix, ele é um produto, ele é muito mais fácil para as pessoas, para as empresas entender o que é o Pix, né? Porque a gente tinha lá um substituto, nosso famigerado TED, que as pessoas já conheciam, segunda a sexta, até às 17 horas. Como tinha DOC antes, né, tal. Exatamente, a gente já tinha DOC antes. Só que quando a gente está falando de Open Finance, a gente não está falando de algo que a gente possa comparar, a gente não tem... não é um produto, né? Ele é uma mudança de paradigma, certo? Exatamente. E aí eu queria ouvir, assim, de você, né? Com toda essa tua bagagem, com todo esse teu know-how que você tem, o que você espera de benefícios, né? E aí, de forma bem pragmática, para as pessoas, para o consumidor final e para as empresas. Quais são os principais benefícios que você vê para essas duas vertentes? Realmente, não dá para você dizer, como nós falamos para o Pix, faz um Pix, né? Faz um Open Finance, faz um Open Bank. Não é isso, né? As pessoas não precisam conhecer o Open Bank ou o Open Finance. Não está aí o segredo, de fato, de valor ou de transformação na vida delas, né? É que nem energia elétrica, eu sei enfiar na tomada. Como isso aconteceu e veio, não me interessa, né? Eu quero o benefício de poder me plugar a qualquer momento, a qualquer lugar, né? Sabendo que eu não vou ter nenhuma dificuldade de fazer isso, né? Então, eu acho que além da liberdade, né, que o cliente poder ter novas experiências, certamente vão surgir modelos bem interessantes, né? O exemplo mais óbvio, tem dois exemplos muito óbvios, é crédito, né? Marketplace de crédito, ofertas de crédito, né? Hoje todos nós sabemos que dar crédito significa você entender o comportamento do cliente, entender o risco dele, a capacidade financeira dele. Isso você só sabe, só tem, se você tem um histórico, tem uma base de entendimento da movimentação dele, né? Então essa hoje é uma grande dificuldade, né? De alguém conseguir uma oferta de crédito que compete aonde ele tem um grande relacionamento. E aí as pessoas ficam presas ali. Eu tenho conta em algum lugar onde tem todo o meu relacionamento, é muito conveniente tomar crédito ali porque ele me conhece, né? Então tende a me dar um crédito muito mais rápido. Então um grande benefício vai ser ele poder levar todo esse histórico para onde ele quiser e, portanto, ter ofertas tão boas quanto e, eventualmente, com produtos até mais interessantes, mais inteligentes, porque tem uma riqueza maior de informações. Lembrando que nem o banco que eu tenho conta há 20 anos tem todo o conhecimento dos meus dados, porque eu tenho um crédito imobiliário eventualmente em outro lugar, minha esposa recebe salário em outro lugar, então meu banco também não vê isso. Poder enxergar o cliente como um todo traz inúmeras possibilidades. Então uma dessas é crédito, com certeza, plataformas que vão fazer marketplace. Agora, gerenciamento da sua conta, gerenciamento da sua vida financeira, né? Simuladores em que pode te orientar mais adequadamente, você junta isso com robô advisor, assistentes pessoais, cada vez mais inteligentes, estão aí na nossa vida, né? Vários deles, com inteligência artificial, pode dar uma capacidade para as pessoas muito grande, desde educação financeira até, de fato, planejamento a longo prazo da sua vida. Então, vai ter plataformas que vão poder ter a visão completa de qual é a sua dinâmica de entrada e saída de recurso, seus hábitos, preferência de gasto. Se você tem mais, por exemplo, uma empresa que tem conta em vários lugares, né, porque ele tem vários tipos de operação, poder demonstrar qual é a melhor maneira de utilizar esses recursos de uma maneira simples. Então isso vai ser um privilégio que as pessoas vão poder receber. Hoje, para fazer isso, dá muito trabalho. Você tem que levar isto para algum lugar, redigitar, e acaba você não fazendo e não pegando todos os detalhes da sua vida. Então, essas duas iniciativas, de cara,
cara já vão trazer, acho que assim, uma capacidade das pessoas poderem entender melhor e tomar melhores decisões, com certeza. Essa oportunidade do crédito, eu acho que ela é super clara, todo mundo tem falado muito sobre essa possibilidade, né? O Open Finance, ele não é uma novidade, né, brasileira, já existe lá fora, na Europa já tem mais algum tempo, e lá a gente viu um cenário onde levou mais tempo para ser adotado, né? A pandemia, obviamente, acelerou isso. O Brasil, ele já é um país diferente, ele é um país onde a população está mais acostumada com a tecnologia, tem uma inovação no setor financeiro bastante avançada, como a gente já viu ao longo do tempo, né? Mas você acredita que a gente vai ter um período de adoção longo, curto? Eu vejo que a gente vai ter que bancar muito, olhando como empresa, a gente vai ter que bancar muito, né? Capacitar o nosso cliente, ensinar para ele, né, o que é o Open Finance, quais são as vantagens, como é que ele pode se aproveitar disso. Obviamente que isso tem um tempo. Mas na tua visão, né, Carlos, você imagina que a gente vai levar um tempo tão longo quanto no Reino Unido, ou você acha que vai ser mais curto aqui no Brasil? Eu tenho certeza que vai ser bem mais curto. Claro que não é um Pix, né? Não é velocidade de quase um Big Bang, como foi o Pix, né? Uma explosão de uso imediato. Não é isso, mas eu tenho certeza de que vai ter uma adoção muito rápida, pelos seguintes motivos, né? Bom, primeiro, o brasileiro, ele tem mais apetite de experimentação, ele usa mais as plataformas digitais, então ele tem menos aversão a compartilhar os seus dados, já compartilha muito mais nas plataformas sociais, né? Ele usa lá o WhatsApp, Facebook e tal, ele sabe que está compartilhando seus dados, né? E fica preocupado com isso, mas quando ele vê o benefício, ele compartilha, né? Eu tenho um exemplo aqui de algo que é uma plataforma que todo mundo usa e tem acesso a dados que você não confessaria para ninguém, não confessaria para sua esposa ou para seu marido, que é o Waze. O Waze tem, quando você entra no Waze e adota ele tem a sua geolocalização de todo lugar que você vai, né? Você gostaria de que essa informação vazasse? Perigoso essa informação. A maioria das pessoas acha que não, né? Mas você compartilha. Por quê? Primeiro, claro, você confia na plataforma, que só vai utilizar para aquela finalidade. E segundo, que o benefício é enorme. Então é isso que vai acontecer no Open Finance, né? Na Europa, demorou também porque eles foram pioneiros. Eles erraram, né? Como todo pioneirismo, e nós aprendemos bastante com esses erros. Introduzimos melhorias. Uma melhoria simples aqui para explicar é, na Europa, as APIs não eram padronizadas, né? Eles não padronizaram a interface. Aqui no Brasil, isso facilitou bastante. Com isso, modelos novos, inovação vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais acelerado. E é por esse motivo que as pessoas vão adotar. Certamente as pessoas não vão entender Open Bank com profundidade, Open Finance, não precisam, né? Ok, vamos comunicar isso bastante para elas terem uma noção de que isso existe, não ficarem assustadas com isso. Mas no fundo, elas vão se mover pelo valor, pelo benefício que eles vão ter. E aqui no Brasil, o ecossistema que nós temos de startups, né, de fintechs, é enorme, já tem muitas soluções interessantes, a capacidade nossa, né, de inovar é muito grande, mesmo os grandes bancos estão trabalhando bastante para melhorar a experiência, para ter mais flexibilidade para poder gerar soluções novas. Alguns já estão prometendo, né, já estão falando para compartilhar o seu dado, né, para que vão dar algum benefício. Então acho que isso é que vai de fato fazer com que as pessoas adotem muito mais rápido, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nós vamos ter uma grande surpresa com relação a isso. E nós temos muitos bancarizados que com educação financeira, modelos mais simples que o Open Bank pode trazer, também vão ajudar bastante. Então, eu acho que nós vamos ter gratas surpresas e de ver modelos novos com uma adesão bastante interessante. Legal, cara. E acho que um ponto importante, né, pra gente aqui é o Open Finance, ele vai ser muito mais um conceito que a gente aqui vai discutir, principalmente, né, nós que somos os agentes construindo soluções no mercado financeiro, do que as pessoas, do que o consumidor, enfim, que está lá na outra ponta, ele precisa do benefício, ele vai precisar contratar um crédito com um valor melhor, ele vai precisar fazer um câmbio, ele vai precisar fazer uma análise financeira dele, que é uma outra coisa, né? Ele não necessariamente vai precisar entender ou saber que aquilo que ele está fazendo depende do Open Finance, né? Exatamente. Eu acho que vai ser muito
por aí. Muito na linha de compartilhe seus dados que eu te dou uma resposta mais rápida, eu te dou um preço melhor, eu te dou um produto mais adequado à sua necessidade. Eu acho que essa vai ser a dinâmica e nós somos bem criativos e a indústria está bem madura para esse tipo de transformação, de gerar soluções. Então, esse regulatório é como você disse, é uma plataforma, é uma infraestrutura para tudo que vai ser construído em cima disso. E vão surgir muitas coisas bem interessantes que, na verdade, não vai ficar aí na fase 3, fase 4, isso vai evoluir bastante e com isso as pessoas vão se beneficiar muito. Eu tenho bastante convicção. E aí, eu acho que, caminhando mais para o nosso encerramento aqui, a gente tem visto um debate grande, um acirramento entre bancos e fintechs, tem rolado várias discussões sobre impostos, sobre regulação, enfim. Olhando esse cenário, olhando tudo isso que está acontecendo, como que você vê essa relação, bancos versus fintech? Existe essa questão? Quem ganha? O que ganha o banco? O que ganha a fintech? Como é que você enxerga esse ambiente que está num ambiente de alta aceleração, A gente está pisando no acelerador forte, desenvolvendo novas soluções, mas a gente tem os bancos, Eu não acredito que um vai morrer ou que o outro... Cara, a gente precisa dos bancos, os bancos têm uma longa trajetória, tem muito aprendizado para ter com eles, e eles também estão se mexendo, Mas eu queria ouvir de você, assim, como que você vê essa relação, esse relacionamento, o que você está enxergando também, mesmo com esse cenário que está se acirrando aí? O acirramento é natural, na medida de que as fintechs, todo esse movimento de startups, ele vem quebrar barreiras, vem romper limites, criar novas alternativas que, de alguma maneira, tiram ou migram relacionamentos de alguns clientes para alguns produtos. Então, é natural e é isso que o Banco Central quis fazer mesmo. Ele quis aumentar a competição, Ele flexibilizou a regulamentação para aumentar a competição, mas, no fundo, para também mexer, os bancos se mexerem e também evoluírem mais rapidamente. Então, claro que incomoda, é natural, mas o mercado está amadurecendo, E essa discussão de um versus o outro, cada vez eu sinto que ela está bastante superada, Óbvio que o fintech vai competir com os bancos, como os bancos entre si competem sim, entre eles, é natural, mas não quer dizer que não possa haver colaboração, muito pelo contrário. O que nós estamos começando a ver de maneira bastante intensa é grandes parcerias, aquisições, mas aquela aquisição não para você matar a fintech, como se imaginava no passado, O banco vai lá e acaba com a fintech. Não, a aquisição é que ele vê valor na fintech para incorporar, seja aquela solução, aquela plataforma, ou mesmo aquela inovação, aquela criatividade do time que está lá em provocar o seu status quo, em fazer a transformação dentro do próprio banco. Tem vários casos que a aquisição só se justifica por essa ótica. Na verdade, ele está incubando inovação para dentro de si. Então, cada vez mais vai ter a tal da coopetição, que é uma colaboração e competição ao mesmo tempo, em que eles se complementam muito. As fintechs precisam dos bancos. Estão ali que estão a grande volume de clientes, estão ali a capacidade de processar outros volumes, e os bancos cada vez mais percebem que precisam das fintechs. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo de uma forma extremamente natural. O que não impede de um ou outro, a cotovelada aqui, reclamação ali, faz parte do jogo, é normal isso acontecer. Talvez tenha excedido um pouco na questão disso ficar mais público, mas essa discussão acho que é super benigna e mostra o sucesso da agenda BC Rest, Mostra que, de fato, essa competição está acontecendo na prática, E é isso que cada vez vai se intensificar, não tenho a menor dúvida disso. Então, acho que é super saudável e essa colaboração só vai melhorar para o cliente, melhorar para a sociedade e criar modelos alternativas cada vez maiores para os clientes. Concordo 100% com você, Carlos. O ambiente de competição cria benefício para o consumidor final, seja para a empresa, seja para a pessoa física, Cria inovação, um ambiente altamente regulado também cria muita inovação. Existe enormes gargalos, enormes pontos a serem melhorados no dia a dia. As fintechs estão explorando cada um ponto específico, os bancos estão tentando aprender com isso. O dia a dia a gente já começa a perceber muita movimentação. Isso é bom, O mercado brasileiro merece isso. E, Fernando, o Open Finance vai obrigar cada vez mais essa parceria a acontecer. Porque como o cliente vai ter alternativa, imagine o seguinte, o cliente está numa instituição que tem, um bom serviço de crédito, mas investimento não é tão bom,
tem lá, mas não é o melhor do mercado. Ele vai procurar agora, com muita facilidade, aquela solução melhor do mercado. Ou o crédito é bom de curto prazo, mas de longo prazo não, o crédito imobiliário não é o melhor, e assim por diante. Vai ser muito fácil o cliente procurar e montar, como alguns já estão dizendo, montar o seu banco, né? Ele escolhendo as melhores soluções e tal. Qual é a melhor barreira para isso não acontecer? É o banco, a instituição, fazer isso dentro de casa. Como é que ele faz isso? Ele vai conseguir construir as melhores soluções de todos os produtos do mercado? Impossível, né? Impossível. Antes ele se contentava com que retinha um cliente e podia ter um produto mais ou menos. Agora, ele precisa fazer parcerias, ele precisa trazer essas fintechs, trazer instituições, eventualmente outros bancos, para dentro do seu ecossistema para oferecer para o seu cliente as melhores soluções. E o Open Bank permite fazer isso muito facilmente, porque ele padroniza as integrações. É muito rápido fazer isso. Então ele simplifica isso muito. E isso já está acontecendo. Já tem banco aí implantando marketplace, fazendo 1000 tipos de parceria. Então, o Open Finance, no fundo, ele obriga ou você se especializar e ficar num nicho, né, específico, em que você quer ser o melhor do mercado, ser um Bank as a Service, ou então fazer parceria se você quiser ter um ótimo relacionamento completo com o seu cliente. Então, é um caminho inevitável. Temos que aprender esse jogo novo que o Open Finance sacramenta para todo o mercado. Para a gente encerrar, Carlos, eu queria pedir um pouco mais da sua opinião, olhando, né, a gente falou aqui no nosso episódio sobre o Open Finance, sobre a troca de informações, né, eu queria ouvir de você, né, um cara que conhece muito o negócio de banco, entende o dia a dia, sobre a parte de segurança, né, sobre cybersecurity, sobre como que você está enxergando as instituições lidarem com essa questão de segurança, né, porque eu acho que esse é um ponto importante, tanto do lado das instituições, né, de se prepararem, porque provavelmente a gente vai enfrentar aí uma onda, vão ter cenários onde a proteção dos dados vão ser super importantes, e o consumidor, cada vez que ele vê, né, uma notícia sobre vazamento de dados, ele fica preocupado, ele tem ali uma série de questionamentos, às vezes não é claro a resposta para o consumidor, e eu queria ouvir de você, assim, né, olhando a perspectiva de negócio, olhando esse teu conhecimento, como que você está enxergando, né, como que você enxerga a questão da segurança, né, dentro do Open Finance? Bom, segurança é uma batalha incessante, né? Então vai ser um tema recorrente em todos os projetos, né? Já foi no Pix, agora no Open Finance também. Então, claro, né? Desde do desenho, né? Se adotou soluções muito fortes de segurança, o tal do Privacy by Design, né? Nesse ponto nós não fomos nem um pouco criativos. A gente foi lá na Europa e vimos que a solução de segurança deles é ótima, nunca foi violada, protegida, super, um nível acima até dos padrões que a gente adotava aqui, e copiamos. Então, é um pouco de pegar o aprendizado, que eles eventualmente não foram tão bem, a gente melhorou, e melhorou em vários aspectos, e o que eles tinham de bom a gente trouxe, copiou, manteve e tal. Então, segurança, nós estamos usando todo o arcabouço que veio de lá, claro, com algumas adaptações e tal. Então, de fato, tem uma robustez muito grande. Mas vazamentos existem independente do Open Finance, né? Existem nas bordas, existem invasões e tal, que todo mundo tem que investir bastante. O fato é que a velocidade de todos esses processos digitais está forçando a todas as instituições a investirem muito mais em segurança, a avançarem também nesse tema, não somente protegendo a sua infraestrutura, o que sempre foi uma obrigação de todas as instituições, mas também estendendo isso e protegendo também o cliente. É inevitável isso. Não basta você ser seguro, né? Você tem que dar também essa sensação de segurança para o seu cliente. E aí cada banco, cada instituição, cada fintech tem que aprender a como desenvolver isso de maneira a tangibilizar para o seu cliente que ele está seguro, que ele está protegido e tal. A boa notícia é que tem muitas tecnologias que ajudam nessa prevenção à fraude, na detecção. Nós temos hoje muitos dados, né? Por ele usar uma plataforma, né? Usar o mobile, que tem ali uma série de dados também, e a transação ser digital, a gente consegue ler muitas informações, saber como ele utiliza aquele aparelho, saber onde ele está, cruzar com hábitos de comportamento dele para detectar com uma precisão muito boa se é ele ou não
ou se ele está fazendo aquilo de maneira contra a vontade dele, né? Então, acho que esse é um ponto em que todo mundo vai ter que cada vez investir mais e todo mundo, no fundo, está aprendendo com isso, né? A gente acabou de vir de uma operação 24/7 com o Pix, agora estamos entrando num modelo todo interoperável, né? Em que o vazamento pode começar em outro lado. Então, nós temos que aprender. É um desafio muito grande, mas estamos dando, na minha visão, passos seguros para isso, né? Estamos com uma solução forte, implementada, que está, inclusive, gerando dificuldades para muitas instituições, natural, perfeito, algo que a gente não domina completamente, esse padrão, estamos criando essa cultura, e cada instituição tem que rever também a sua instalação, rever o modo de operar com o seu cliente e cada vez procurar mais proteger ele. Segurança não é só um assunto de segurança pública, infelizmente, porque nós estamos dando muito poder para o cliente, estamos entregando para ele plataformas muito poderosas e muitos desses clientes não são neobancarizados ou são neodigitais, né? Eles não estão habituados a usar tudo isso rapidamente. Então a gente tem que ajudar, colaborar nessa educação de segurança e aí todos juntos eu acho que a gente consegue ir evoluindo muito rapidamente, né? Mas não tem fórmula mágica aí. É trabalho duro, muita comunicação, muita transparência, porque erros vão acontecer, problemas vão surgir, temos vários exemplos já, né? Eles estão surgindo por aí e bastante dedicação, entendendo que isso é muito sério. Mas, enfim, eu acho que vamos passar por essa fase e vamos, pelo menos a grande maioria dos players, vão conseguir transmitir isso de maneira adequada. Legal, Carlos. Queria te agradecer enormemente por ceder esse seu tempo aqui com a gente, aceitar, topar, vir fazer o episódio. Foi um conteúdo super interessante, a gente conseguiu passar por todos os conceitos, conseguiu entender, trazer mais conhecimento aqui para quem nos ouve sobre o Open Finance, sobre o Open Banking. Carlos, fique super à vontade, fazer sua despedida aqui, deixar seus contatos, para quem quiser procurar, quiser tirar alguma dúvida com você. Foi um prazer poder conversar com você, Fernando, a gente trocar aqui conhecimentos, informações. De fato, nós estamos diante, eu acho que de um momento mágico, né? Na minha vida toda, eu nunca passei por um momento que as perspectivas fossem tão grandes, tão amplas, e nós sabemos que isso está só no começo, né? O Pix já se consolida com o Open Finance, né? Através do iniciador de pagamento, vem aí o Real Digital, que usa a infraestrutura do Pix, e tudo isso regido por APIs do Open Finance, as outras indústrias se conectando. Então, a gente está aqui diante de um mundo de fato interconectado, não é só na indústria financeira, né? Na verdade, a indústria financeira se conectando com todas as indústrias, né? Que esse é o papel dela mesma, né? De maneira digital. Então, acompanhar isso e trocar informações é bastante importante para a gente poder entender e aproveitar essas oportunidades. Então, é um prazer estar aqui. Meu e-mail, carlos.oliveira@certdocs.com.br. Estou também no LinkedIn, super à disposição para trocar aí informações e obrigado aí mais uma vez por estar com vocês. Acho que foi muito legal, adorei o papo. Valeu! Obrigado a quem nos ouviu. Batemos um papo muito massa com o Carlos Oliveira sobre Open Finance. E se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar transfira.com/blog. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre o Open Finance e também fica por dentro das nossas novidades. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar por mim, Fernando Nunes, no LinkedIn, ou mandar uma mensagem nas redes sociais da Transfira. Agora eu passo a bola para o Danilo, do FinSiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de interessante no setor nesses últimos dias. Até a próxima, pessoal! Duas das maiores fintechs brasileiras divulgaram balanço do primeiro semestre, tivemos movimentações também de bancos digitais e o Pix parece estar entrando de vez no e-commerce brasileiro. Vamos aos destaques aí das notícias nas últimas semanas. Enquanto o IPO nos Estados Unidos não chega, o Nubank anunciou um lucro na operação brasileira. O banco digital conseguiu o primeiro lucro desde que foi fundado há 8 anos. Na última linha do balanço, o resultado ficou positivo em R$ 76 milhões entre janeiro e junho deste ano, revertendo o prejuízo de 95 milhões em igual período de 2020. Importante dizer que os números desconsideram os negócios no México e na Colômbia, que são os negócios mais recentes do Nubank e estão demandando mais esforços de investimento, portanto, ainda não estão gerando lucro. Ao final de junho, o Nubank passou de 41 milhões de clientes
o que significa um aumento de 60% ano contra ano. Na comparação com o semestre anterior, o banco digital teve um aumento no número de clientes de 25%. Isso significa algo como 40 mil novos clientes por dia, em média. Outros destaques aí do resultado do Nubank: no primeiro semestre, as receitas de intermediação financeira atingiram aproximadamente 4 bilhões de reais. Lembrando isso no Brasil, né? Um crescimento de quase 100%, aí 91% em relação ao primeiro semestre de 2020. O contexto é que o Nubank está se preparando, você deve saber, para fazer o tão esperado IPO, abertura de capital, que provavelmente será em uma bolsa nos Estados Unidos, a Nasdaq. O banco digital já contratou os bancos que vão fazer a coordenação dessa operação e a expectativa é que essa operação saia ainda este ano ou no começo do próximo ano. O banco digital também vem fazendo algumas aquisições. Recentemente anunciou a compra da SpinPay, a gente falou sobre isso já aqui no podcast, anunciou a compra da SpinPay, que é uma plataforma de pagamentos instantâneos. Em agosto, o Nubank também coliderou um aporte no neobank indiano Jupiter, que se prepara para fazer o lançamento da sua plataforma, e também vale lembrar que o Nubank já tinha feito algumas operações, né? Comprou a Juntos Global, que é uma empresa norte-americana de atendimento que oferece conversas automatizadas, e também em junho o Nubank anunciou os primeiros passos da integração com a Easy Invest, a corretora de investimentos, que tinha sido comprada em setembro do ano passado e que agora passou a se chamar Nu Invest. Ainda falando de balanços, quem também divulgou números aí referentes ao terceiro trimestre deste ano. No terceiro trimestre, Acreditas atingiu uma carteira de crédito de quase 3 bilhões de reais. Esse volume significa quase 3 vezes mais em relação ao mesmo período de 2020, ou seja, na comparação anual, comparação com o terceiro trimestre de 2020. A originação de novos empréstimos cresceu mais de 4 vezes no terceiro trimestre, atingindo 937 milhões, e isso em relação ao segundo trimestre, período anterior, o avanço foi de 53%. Acreditas viu também as receitas triplicarem no terceiro trimestre, na comparação anual, chegando ao final de setembro com 257 milhões. A empresa atribui o resultado a desenvolvimentos tecnológicos significativos que estão permitindo a Acreditas crescer mais rápido, assim como a implementação da estratégia de ecossistemas. E a gente está falando de 3 ecossistemas: auto, imóvel e salário. Esses ecossistemas têm ajudado a aumentar a recorrência dos clientes na plataforma. Na última linha do balanço, porém, Acreditas, assim como outras fintechs, segue com prejuízo. Fechou o terceiro trimestre, perdas de 81,2 milhões de reais. Isso significa quase 80% a mais em relação ao prejuízo que já tinha sido registrado no terceiro trimestre de 2020. Acreditas, assim como o Nubank, que a gente falou há pouco, também vem fazendo movimentações. Inclusive, os dois players aí, Nubank e Acreditas, fizeram recentemente um acordo que a gente falou aqui no podcast, mas Acreditas também vem fazendo movimentações para ampliar a sua atuação. Em maio, a fintech fez o lançamento do Creditas Auto, plataforma de compra, venda, troca e financiamento de carro. Também naquele mês, em maio, a empresa fez um investimento para a Volts, que é fabricante de motos elétricas, e mais recentemente, em julho, a Acreditas anunciou a compra da corretora digital Minutos Seguros e a compra de 100% da Volanti, que é um marketplace aí no mercado de veículos. Importante lembrar que em janeiro a Acreditas já tinha feito a sua primeira aquisição do ano, comprando a Bicred, que é uma plataforma digital especializada no setor imobiliário. Assim como o Nubank, na verdade, o Nubank e Acreditas vem fazendo um movimento que o mercado chama de rebundling, ou seja, começaram com um produto. O Nubank começou com cartão de crédito, você deve saber. A Acreditas começou com crédito com garantia de imóveis e garantia
garantia de veículos e agora vem agregando novos produtos e serviços. A ideia é que cada vez mais essas plataformas se transformem aí em grandes ecossistemas, né, de produtos e serviços financeiros. Talvez não construam tudo dentro de casa, mas sim fazendo parcerias aí, acordos como esse que a gente citou entre o Nubank e a Creditas. Agora, mudando um pouquinho de assunto, em vez de fazer só parcerias, também os players podem comprar, né? E isso tem acontecido bastante nos últimos meses. Quem fez uma operação recente foi o Bradesco. O Bradesco anunciou a compra da participação do Banco do Brasil no banco digital Digio. Ou seja, com essa aquisição, o Bradesco passa a deter 100% do banco digital Digio, numa transação de 625 milhões de reais. Importante lembrar, né, que a conclusão da operação, como é de praxe no setor financeiro, está sujeita à aprovação do Banco Central e, assim como qualquer outra operação de M&A, sujeita à aprovação do CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A transação com o Digio para o Bradesco representa mais uma ofensiva, né, do banco na sua estratégia digital. Hoje, o Bradesco tem o seu próprio banco digital, o Next, que na verdade tem se tornado cada vez mais independente, apartado, né, do Bradesco, mas tem ali o Bradesco como principal investidor, como principal acionista. Outra estratégia do Bradesco é a carteira digital Bits, né, lançada no ano passado para concorrer com o IT do Itaú, né? A carteira digital é outra arma aí que o Bradesco tem, mas também nada impede que o Bradesco, agora com a compra do Digio, faça alguma fusão entre o Digio e o Next ou tente consolidar de alguma maneira as operações. Ainda não se sabe se isso pode acontecer. Em entrevista ao Valor, o Bradesco informou que pode, né, eventualmente fazer essa união aí entre o Digio e o Next, mas isso não está na mesa ainda. Na verdade, o banco ainda vai fazer a integração entre o próprio banco e o Digio, né, as operações ali sendo compradas do Banco do Brasil, né, que acabou se desfazendo ali da participação que tinha, que era de 49,9%. O contexto é muito relevante, né? O Digio ele foi criado em 2014 pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. Na época era chamado de CBSS, né? CBSS, era o banco CBSS, que passou a ser chamado Digio em 2019. O Digio, no primeiro semestre, teve lucro, ao contrário de outros bancos digitais, teve lucro líquido de quase 37 milhões, revertendo aí o prejuízo de 9 milhões em 2020. Com uma carteira de crédito de 2,5 bilhões, o Digio soma cerca de 2 milhões de cartões de créditos já emitidos. A base de clientes cresceu 70% em um ano, passando de 1,6 milhão para 2,7 milhões clientes em junho deste ano, segundo as informações mais recentes, né? O banco digital Digio vem se posicionando como uma Bantec, como a instituição gosta de ser chamada, né? Já não bastasse aí todas as denominações, eles se colocam aí como Bantec. E agregaram aí nos últimos meses diversos produtos e serviços financeiros, mais uma vez a tendência do rebundling, né? Incluíram aí, por exemplo, parcelamento de Pix, cashback, desconto em lojas parceiras, e eles ainda prevêem lançar novos produtos de seguros e um cartão de crédito premium, além de fundos de investimentos previstos para 2022. Bom, a gente falou de Bradesco, né, uma grande instituição. Os grandes bancos já têm programas de inovação, né, você sabe, aí o Bradesco tem, o Itaú tem, o Santander também, e também alguns bancos de menor porte, bancos médios, bancos de investimento, vêm criando programas de inovação aberta e estruturas para atender startups. E quem acabou de lançar a sua estratégia nesse sentido foi a Genial Investimentos, corretora que faz parte do Brasil Plural. Depois do BTG, do BV, do Alfa e do ABC Brasil, a Genial criou um braço para atender startups. A instituição está lançando a IBTech,
uma nova área de negócios com foco no atendimento a startups e empresas de alto crescimento que eles chamam de DNA tecnológico, empresas que têm aí no seu DNA bastante tecnologia. O objetivo da IBTech é oferecer serviços para ajudar fundadores durante a jornada de crescimento, desde o estágio inicial até o momento de saída dos investidores, seja para fazer um IPO, seja a consolidação. Entre os serviços que a nova área da Genial tem, estão serviços como Advisor, M&A, Banking as a Service, Fund Services, câmbio e crédito. Em Banking as a Service, que é uma área bem aquecida, você sabe, né? A Genial já tem mais de 45 clientes, entre eles nomes como Mercado Bitcoin, Foxbit, Banco Supera e outros. Já na administração de FDICs, né, os fundos de investimento em direitos creditórios, a Genial tem 11 bilhões sob a sua administração. E aí são FDICs que são ligados a nomes importantes do ecossistema de fintechs, como Mercado Pago, PagSeguro, PicPay, Stone, Samap e mais recentemente a MobilePay e o iFood, né, por meio ali da MobilePay. A movimentação feita pela Genial é mais um sinal aí de que bancos um pouco menores, não tão grandes, né, como os maiores bancos, vêm fazendo movimentações, criando aí programas de aceleração, programas de inovação aberta. Cada vez mais os bancos têm feito parcerias com fintechs, além de investimento, né, nessas empresas. O BTG Pactual tem o Boost Lab, que é o seu braço ali, o seu hub para empresas de tecnologia. O BTG tem feito parcerias, assim como alguns investimentos para essas empresas, né, para as fintechs e para startups de modo geral. Lançou a modalidade de Venture Debt e neste ano também adicionou à oferta uma linha de crédito com foco em startups, conforme o Finsiders revelou no começo do ano. A lista de bancos inclui ainda o Banco BV e o Original, que tem crescido ali as suas áreas de Banking as a Service, que vem crescendo bastante, né? A gente noticiou isso no Finsiders, como o Banking as a Service está crescendo no Banco BV e no Original. Outros bancos que também resolveram ingressar no segmento aí de Banking as a Service são a ABC Brasil e Citi, e o Alpha, que inaugurou o Alpha Collab no ano passado, que é um programa de inovação aberta, lançou há alguns meses também o Venture Debt e planeja novos serviços para startups, conforme o Finsiders apurou. Agora vamos falar do queridinho dos brasileiros, né, o Pix, uma pesquisa feita pela plataforma de criação de lojas virtuais, a Loja Integrada, divulgada com exclusividade ao Finsiders, mostra que quase 4 entre 10 pequenos e médios lojistas virtuais já têm o Pix como meio de pagamento ativo nos seus estabelecimentos. Ou seja, cada vez mais o Pix vem entrando no e-commerce brasileiro. A pesquisa foi feita com mais de 3 mil lojistas virtuais de todo o país durante o mês de maio deste ano, por meio de um questionário na internet. O número registrado em maio já era expressivo e vem crescendo. E com as vendas para Black Friday, prevista agora para novembro, né, o Pix deve substituir o boleto nas transações eletrônicas, aí segundo essa pesquisa da Loja Integrada. O Renato Laude, que é o novo diretor de Payments da Loja Integrada, um executivo ex-PayPal, antecipou ao Finsiders que o parcelamento via Pix está em estudo pela startup e tão logo essa opção seja lançada pelo Banco Central, previsto para o ano que vem, né, a empresa oferecerá isso aos seus clientes. Hoje, a Loja Integrada conta com uma base de 2,5 milhões de clientes nas suas plataformas, né? Bom, o mercado não para, né? Enquanto o Banco Central vai evoluindo os serviços atrelados ao Pix, cada um dos players aí do mercado, sejam bancos digitais, sejam fintechs, vem agregando novas soluções, né? O Digio, que a gente acabou de falar, banco digital do Bradesco, já lançou o seu parcelamento de Pix, né? O seu parcelamento via Pix. A gente noticiou também no Finsiders que a fintech Boleto Flex lançou essa opção de pagamento parcelado via Pix para compras no e-commerce. A gente noticiou isso em primeira mão. O público-alvo ali, nesse caso da Boleto Flex, são microempresários, estudantes, mães provedoras, recém-casados, profissionais autônomos e jovens ingressando no mercado de trabalho. E para encerrar,
vocês sabiam que uma nova tendência deve exigir aí uma mudança cultural no sistema financeiro? A gente está falando da hiperautomação. A gente deu uma matéria especial lá no Finsiders contando sobre essa tendência, né? Considerada uma das principais tendências em tecnologia para os próximos anos pelo Gartner. A hiperautomação está inserida aí em um mercado que deve movimentar pouco mais de 596 bilhões de reais no ano que vem, segundo o Gartner. O avanço da tecnologia tem feito aí a hiperautomação crescer, e o primeiro grande impacto dessa tendência de hiperautomação é o ganho de velocidade nas operações. Especialistas ouvidos pelo Finsiders afirmam que essa jornada deve começar já pelo back-office, onde até um tempo atrás a análise de documentos e execuções de processos eram controlados por e-mails e planilhas, né? Uma coisa assim bem manual, tornando aí o sistema com bastante possibilidade de erros, né? A gente fala ainda na matéria sobre outros benefícios da hiperautomação, trazemos alguns executivos ali, especialistas do mercado, para comentar sobre essa tendência, uma matéria bem interessante, bem especial ali, feita pelo nosso editor Giovanni Porfiri. É isso, pessoal, até o próximo episódio. Grande abraço.